Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Estou trazendo mais uma videoaula para falar sobre a urbanização mundial, alguns conceitos e aspectos da urbanização. O terceiro ano viu isso na primeira unidade, porque no terceiro ano a gente tem uma revisão, mas esse é tema e assunto do segundo ano. Então, vamos falar sobre conceitos e aspectos gerais da urbanização. O que é urbanização? É o processo de crescimento da população urbana mais rápido que o crescimento da população rural. Quer dizer, quando há um crescimento muito maior das pessoas vivendo no meio urbano do que a população rural, a gente diz que houve um processo de urbanização. Existe uma diferença entre urbanização e crescimento das cidades. Crescimento das cidades, existe um equilíbrio entre a população do meio urbano e a população do meio rural. Uma das causas é o quê? Que causa a urbanização, o êxodo rural e o processo de industrialização. Aqui a gente tem exemplo das 15 maiores aglomerações urbanas, olha. Exemplo aqui, Nova Delhi, a capital da Índia, tem 13.782.976 habitantes. Tóquio tem 8.342.641 habitantes. Quando você vai para o Brasil, olha, Brasil, São Paulo, só a cidade de São Paulo tem 10.990.518 habitantes. Então aqui está as 15 maiores aglomerações urbanas do mundo, a população vivendo em cidades. Olha aqui o exemplo de Tóquio, capital do Japão, né? Uma grande aglomeração urbana, né? População vivendo nos centros urbanos. São Paulo é cidade global, é megacidade, é metrópole nacional. A gente tem mais de 10 milhões de pessoas vivendo só na cidade de São Paulo, não é no estado. É na cidade que é a capital de São Paulo. Então, o que é uma megacidade? Uma megacidade são aglomerações com mais de 10 milhões de habitantes. Então, tem mais de 10 milhões de habitantes, é considerado uma megacidade. Então, Tóquio, Nova York, Los Angeles são megacidades de países ricos. Estão nas 15 maiores aglomerações urbanas do mundo, que nós falamos agora há pouco. Hoje tem 300 cidades atuais com mais de 1 milhão de habitantes. E 20 cidades já chegaram a mais de 10 milhões de habitantes. Então, isso prova que é o que? Um grande crescimento da população vivendo no meio urbano. Olha aqui um mapa mostrando as maiores aglomerações urbanas do mundo. Ó, Nova York, Los Angeles, Cidade do México, São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Tóquio. Então, várias cidades hoje que têm acima de 10 milhões de habitantes. Então, a gente tem no mapa aqui cidade com 5 a 8 milhões de habitantes, que é esse amarelinho mais claro, esse amarelo mais escuro um pouco vai de 8 a 10 milhões, e esse vermelho bem mais escuro são as cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Quais são as consequências da urbanização? Muito grave nos países pobres. Quem são os países pobres? Os países da África, muitos países pobres do Sudeste da Ásia, os países da América Latina, que é chamado de América Latina porque foi colonizado pelo povo de língua neolatina. Quem faz parte? O México, os países da América Central e todos os países da América do Sul, inclusive o Brasil está aqui no meio. Qual é o grande problema? Falta de políticas agrícolas. Falta de investimento em infraestrutura urbana. E não tem hospitais, não tem escola, não tem saneamento básico, não tem moradia suficiente, um caos urbano. Então gera todo tipo de contradição urbana, como por exemplo degradação ambiental, rios poluídos, enchente acontecendo nas cidades, inundações, né? Áreas desmatadas, então um tráfego congestionado. Pega a Avenida Paulista no horário de 18 horas para você ver o trânsito caótico. Violência, poluição, lixo, mazelas sociais, tráfico de drogas, todo tipo de contradição urbana. Nós observamos isso nos países subdesenvolvidos, nos países pobres, porque falta a infraestrutura urbana adequada. E a gente observa que no início do século XIX, 8% da população mundial ela residia nas cidades. Hoje, esse percentual subiu para 50%. Esse processo antes era só para os países industrializados, mas hoje, por conta das multinacionais, as transnacionais ou multinacionais que estão espalhadas pelo mundo, o processo de urbanização aumentou, porque essas multinacionais chegam nos países pobres e as pessoas correm para trabalhar no meio urbano. A América Latina tem 80% da população vivendo no meio urbano. Desde 2015 que a gente tem 80% da população vivendo no meio urbano. As taxas baixas não significa que a gente tem uma pequena população urbana. A China possui 45% da população residindo em cidade. Mais de 630 milhões de pessoas.
Olha aqui, você está vendo aqui a população vivendo aqui nessa região, como nós podemos observar aqui, um morrinho, né? As casas aqui no morro, como nós observamos aqui, o deslizamento. Por que as pessoas vão morar num ambiente como esse? Há todo tipo de degradação ambiental. Vão morar num ambiente como esse porque não tem condições de viver num espaço urbano melhor. Não tem condições de viver num espaço urbano melhor. Por quê? Há deslizamento de terra, há soterramento, as pessoas morrem, né, por conta de que não tem como viver num ambiente mais adequado. Não tem condição de viver num ambiente mais adequado e por isso vivem num ambiente como esse. É todo tipo de degradação ambiental. A rede urbana, sistema de relações políticas, econômicas e culturais que as cidades estabelecem em um determinado espaço geográfico. Então, o que a gente observa? A subordinação do campo e de pequenas cidades à metrópole. Porque a metrópole é uma cidade grande, que tem estrutura econômica, que tem estrutura política, cultural, tem serviços especializados que estão ali estabelecidos. Hoje existem milhares de cidades pequenas e poucas metrópoles para abrigar essas cidades pequenas. Quanto maior for o desenvolvimento do capitalismo, mais densa e integrada é, logicamente, a rede urbana. Se tem desenvolvimento econômico, eu vou ter uma rede urbana mais intensa e integrada. O que é a metropolização e megalópole? Metropolização, ela veio com a Revolução Industrial, porque quando houve a indústria, todo mundo saiu do campo, para ir trabalhar na indústria, então foi morar nas cidades grandes. Então aí houve uma grande concentração espacial do desenvolvimento da indústria, que é o que a gente chama desse desenvolvimento capitalista. O capitalismo passa a vir da indústria. A metrópole é uma cidade de grande importância econômica, cultural, política, que tem serviço especializado. Por exemplo, Recife é uma metrópole. Lá eu tenho um nível de desenvolvimento econômico muito maior, melhor nível educacional, serviços hospitalares especializados. E o que é uma megalópole? Megalópolis são espaços articulados com grandes áreas urbanizadas, polarizadas por metrópole. Uma integração econômica entre as áreas. Então são várias metrópoles. São várias metrópoles que formam uma grande megalópole. Então a megalópole Washington vai de Washington até Boston. Washington, que é a capital dos Estados Unidos. Washington, Baltimore, Filadélfia, Nova Jersey, Nova York, Boston, são metrópoles. Então são várias metrópoles que formam a grande megalópole Washington. A megalópole Tóquio e Osaka, ou Tokaido, Tóquio, Nagoya, Kobe, Kyoto e Osaka. Tóquio, Nagoya, Kobe, Kyoto e Osaka são metrópoles, então são várias metrópoles que formam a grande megalópole Tóquio e Osaka. E X-Pitts, que vai de Cleveland até, vai de Chicago, né, até Pittsburgh. Cleveland, Detroit, Chicago e Pittsburgh, tudo isso são metrópoles que formam a grande metrópole X-Pitts. E a grande megalópole aqui, tá mostrando que a gente falou agora, Washington. A grande megalópole